Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, do tema de hoje. Interessante, né? Une aí psicologia, psicanálise, né? Espiritualidade com agora a segunda parte vou unir o conhecimento das escrituras que os apóstolos trouxeram, né? Vamos lá? Deixa eu tomar um suco aqui no meu copo de criança, né? Porque vocês sabem que eu sou uma eterna criancinha, tá? Vou tomar aqui um pouco de suco de goiaba que minha mãe preparou ali, tá? É muito bom, tá? Eu acho que é meu suco preferido. É o suco que a fruta, né? Que eu tenho mais tomado aqui, né, pessoal? Goiaba, às vezes maracujá, maracujá com goiaba, tá? É muito bom, faz bem, né, pessoal? Pra gente, para o nosso corpo aqui. Porque a gente precisa manter esse corpo pra gente estar aqui. Senão, se eu não tivesse o corpo aqui, vocês não estariam me vendo aqui no YouTube, aqui nas redes sociais. Eu seria um fantasma. Aí na hora que eu vinha falar de espiritualidade, o fantasma, você, ai meu Deus, ai Samuel é um fantasma. Todo mundo saia correndo, tá? Então esse corpo me faz eu estar nessa realidade aqui, ter essa propensão de estar nessa realidade. Tá certo? Então vamos lá para a segunda parte do tema de hoje. Então, o que é que a gente estava falando? O que é a vida do ego? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa vida do ego? Então, a vida do ego se refere a um estado onde a pessoa se identifica primariamente com o seu eu, o ego. Então, ele está dizendo que essa vida do ego é quando a pessoa está no estado, né? Está vibrando a consciência dela, está se identificando com esse eu que significa ego, né? Eu significa ego. Está se identificando com esse ego que é o eu inferior dela, que é um personagem, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, Samuel, né? Que mora aqui em Salvador, Bahia, é um personagem que minha consciência agora está usando neste momento. É um personagem. Você sabe personagem? Os atores sabem, ele cria, vai? Cada filme, cada peça que ele faz, cada filme, cada novela que ele faz é um personagem diferente. Você já viu isso? O mesmo ator fazer vários personagens diferentes? Então, é o que a nossa consciência está. Então, agora eu estou operando através desse personagem, que é o nosso ego, que é o nosso eu inferior. Então, a minha consciência está operando através esse ego, tá? Que aqui eu ganho a identidade, aqui eu me chamo Samuel, aqui eu moro aqui no Brasil, que é na Bahia, na cidade de Salvador. Eu moro num bairro periférico. Então, entende? Então, como é que diz, quando eu nasci aqui, eu ganhei o nome, ganhei esse personagem, ganhei o nome. E minha mãe e meu pai colocaram o nome de Samuel, né? Samuel, Samuel, Deus te chama. Não tem a música aí? O escritor canta, então. Colocou esse nome, que é um nome personagem para esse meu ego, esse meu eu inferior. Mas essa é minha verdadeira pessoa, pessoal? Não. É uma parte da personalidade da minha essência espiritual, que essa minha essência espiritual é o meu verdadeiro eu. Então, por isso que os espíritas chamam verdadeiro eu, né? Eu superior, centelha divina,
natureza divina. Então, existem vários nomes para a nossa instância verdadeira. Isso aqui só é uma parte. E tem pessoas que se identificam com essa parte, com esse personagem, tá? Que é uma máscara, tá? Uma máscara da nossa consciência. Ele diz, vivendo uma função da sua própria necessidade e desejo. Então, esse ego é para você viver da sua própria necessidade e desejo. E se manifesta numa crença excessiva na própria instância. Numa dificuldade que admite erro e que impede o crescimento pessoal e espiritual e a adaptação das circunstâncias da vida. Então, impede que você cresça a sua consciência, né? Você tem um crescimento pessoal e espiritual quando você está muito atrelado ao ego, né? Esse eu inferior, que é também conhecido como ego inflamado. Então, está inflamado, ele está descontrolado. Ele está inflamado, então ele precisa tomar antibiótico, que é da palavra de Deus. O antibiótico para o seu ego é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ele é um controlador do nosso ego, tá? Para a gente se equilibrar e conseguir viver essa realidade, né? Que não a gente se perca não se perca na nossa personalidade, tá? A gente aproveite todas as energias, todas as coisas e a gente possa passar de fase, a nossa consciência possa passar dessa fase aqui, que é dessa realidade, tá? Mas o negócio é que as pessoas, o inimigo, coloca as pessoas para viver presa no seu ego, para prender a consciência dela nessa dimensão. E isso está acontecendo muito, tá, pessoal? Muitos estão ficando nessa dimensão presos porque estão presos às coisas do ego. Desejos, coisas, então. E está num sofrimento muito grande essas consciências, tá? O que mais? Segunda parte, ele fala, né? Eu coloquei uma pergunta também. E por que não podemos se identificar com o ego inflado? Né? Inflado tá se enchendo, a bola até vai explodir. Ele está inflando, né? Então, por que a gente não pode se identificar? Por quê? Porque vai trazer isso, esses problemas, sofrimento, apego, né? Vários sentimentos, os sentimentos que o ego traz não é muito bom, tá? O que mais? Segunda parte, tudo que nós fala ou descobrimos que é necessário para sermos o melhor e nos destacarmos das demais pessoas, se torna uma verdade e vai alimentando o ego. Não somos ensinados a olhar para o interno, então, para o nosso interior, que é a nossa essência divina. Então, a gente não sou ensinado. Então, quem é que não fez isso para que a gente não se conecte? A Matrix aqui, ela é criada para que a gente fique nesse ego, fique preso, fique pensando que a gente é esse personagem e que a gente não é a consciência espiritual. Então, esse é o engano que o inimigo, a Matrix, criou para enganar você. E está conseguindo, tá? Então, a gente somos ensinados para não olhar para dentro, somente para o externo. Então, por isso que quando você está na presa Matrix, você só está olhando para o externo. Até gente da religião está olhando para o externo, tá, pessoal? Aí ele fala, o ego é a imagem que temos de nós mesmos, criada pela expectativa do outro e pela identificação como a memória que construímos de nossa própria história. Então, é a imagem que a gente cria aqui, né, nessa realidade. Então, é o nosso comportamento. Foi por isso que eu falei na primeira parte. Eu tenho uma característica de ser quieto. Minha mãe colocava no berço, eu ficava quieto. Então, essa é minha característica, eu fico quieto. Tá? Então, as pessoas vão me identificar
Se você for perguntar aqui a minha família, como é o irmão Samuel, como é que ele fica aí, como é que ele vive? Ah, ele fica lá quieto, lá no canto dele, aí depois grava o vídeo, aí fica lá, ele é assim, entende? E porque foi construída a própria história ali que a gente foi construindo. O ego gera dualidade da nossa mente. Então, todas as pessoas que entram nessa dualidade, tá, pessoal? Ela está no ego. Então, é porque o ego gera essa dualidade. E você vê que agora está acontecendo uma dualidade aí na política. Quem é que está fazendo isso? A Matrix está fazendo isso porque ele sabe, ele quer que você entre nessa dualidade. Então, quando a gente entende o jogo, não entra nessa dualidade, a gente não sofre, né? Ele diz que somos o mesmo, ao mesmo tempo que questionamos, que questiona se somos isso mesmo. Então, a gente é aquele que está questionando se a gente é isso mesmo, só é isso mesmo. Então, eu preciso ensinar isso para as pessoas se libertarem desse ego, tá? Para não gerar dualidade. O que gera dualidade é esse ego. Então, quando a gente está separando, a gente está entrando na unidade. É o que Cristo estava levando os apóstolos, os discípulos, né? Aí ele fala, é a parte da nossa consciência que fala que precisamos agir, porque o mundo e a sociedade diz que aquela forma é a melhor. Então, é a nossa consciência que tem que dirigir isso aí, tá, pessoal? Precisa agir nesse mundo, mas de forma consciente, né? É aquela voz interna que fala que não vamos conseguir fazer tal coisa, e que isso todo mundo já está fazendo. Mas também é aquela voz que ao mesmo tempo diz que vamos conseguir, que temos a capacidade e conhecimento para fazer o que queremos. Então, é essa briga, essa dualidade. Um diz que não, outro diz que sim. Então, a gente sempre, todo ser humano tem isso, tá dentro dele. Aí ele fala, o ego não tira da zona de conforto. O ego não tira da zona de conforto. Então, o que é que o ego faz? Faz você ficar nessa zona de conforto. Então, todas as pessoas que querem ficar na zona de conforto é porque está presa ao ego. Quando a espiritualidade começa a movimentar as energias, começa a tirar você da zona de conforto, aí você acha, nossa, depois que eu vim para a espiritualidade, as coisas não acontecem, nada tá me fazendo movimentar as coisas. Então, porque você está querendo ficar ali estagnado, e não é para ficar estagnado. Aí ele fala para nós mesmos do jeito que está bom, que não precisa fazer tal coisa, pois não dará certo. Ele nos desafia o tempo todo a nos alcançar nosso sonho. Então é isso que acontece, tá? Quando nos identificamos com o ego, somos controlados por ele e corremos o risco de pagar um preço alto. Então, o preço alto é que você vai ficar separado da sua essência divina e você não vai atingir a frequência adequada, né, para passar de fase. Você vai repetir de ano, tá? Você vai vir, talvez venha em outro personagem. Pela primeira vez. Talvez você venha em outra realidade com outro personagem para tentar alcançar essa frequência, tá? Aí ele fala, ó, menina. Aí ele fala, como é que se diz? Comandar nossa própria vida é saber identificar quando que falamos ao nosso ego ou à nossa consciência. Então, identificar a própria vida, né? É você identificar se é o ego que está falando, é o seu, ou é a sua consciência que está dirigindo você. Por isso que eu coloquei. E por que não podemos se identificar com o ego?
Porque não é, e a gente tem que se identificar com a consciência, a essência da gente. E a partir disso, né, sabemos dizer no qual for necessário. Para isso é necessário expandir a nossa consciência além do ego. Então, é o que a gente está fazendo aqui, expandindo a nossa consciência. Então, conhecimento vai expandindo a nossa consciência. É por isso que a Matrix aí, pessoal, ele distorceu, tá? A verdade que tem nas escrituras e queimou alguns conhecimentos, então esconder alguns conhecimentos. Então, foi por isso que ele fez, porque ele não quer que você expanda a sua consciência para você ficar preso se identificando com o personagem, com o ego, tá? Foi por isso que a Matrix fez isso aí pensado. É o inimigo trabalhando contra a nossa expansão da consciência, tá? E isso que acontece. Mas ele fala, precisamos saber identificar quando o ego está no comando da nossa vida, uma vez que ele decide por nós, conforme e como forma mais adequada para ele. Então, você precisa identificar se você está vivendo a vida do ego ou uma vida espiritual. Muitos religiosos estão no grupos religiosos, né? Estavam pensando que estão vivendo a vida espiritual e estão vivendo a vida do ego. Por causa de quê? Por causa de erro de pregadores, tá? Falso profeta, está levando vocês a ficarem apegados às coisas do ego, tá? Muitos aí, tá, pessoal? Conheço muitos desses daí que estão aí, tá? Por quê? Por causa do ensinamento. Porque se fosse ensinar correto, é isso que eu bato contra esses tipos desses ensinamentos errados. E tem muitas pessoas que é de grupo religioso que fica pé da vida comigo, tá, pessoal? Mas se eu não falar isso, você não vai despertar, você vai ficar preso àquele conceito. Há quantos anos, quantos conceitos errados vem aí passando de geração em geração aí, pessoal? Agora que as pessoas estão acordando, porque própria espiritualidade está despertando alguma consciência para saber o que é verdadeiramente igreja, para saber como é que a gente faz para cultuar, adorar a Deus. Então, está trazendo esse entendimento. Aí ele fala, para identificar seu ego no dia a dia, pare por um instante e tente focar seu pensamento somente no momento presente. Difícil, né? Essa lembrança que vem do passado ou essa previsão do futuro é seu ego em movimento. Então, quando você está indo para o passado e aí depois você está pensando no futuro, então, isso é o ego que está fazendo. Tá? Por isso que a gente tem que ficar no... E não é fácil, tá? Aí ele fala, a melhor forma de dominar o ego é o seu autoconhecimento, né? Aceitando e confiando que você acredita no que está dentro de você, na sua essência. Então, você tem que se conectar com essa essência. É aí que você domina esse ego, tá? Equilibra ele e você consegue viver uma vida aqui mais plena e feliz. Tem gente aqui que essa vida para ele está insuportável, pessoal. A pessoa quer ir embora, tirar a vida dela. Não, eu não quero viver aqui, não. Ela está vivendo aqui uma vida infeliz, pessoal. Porque falta isso aí, tá? Esse equilíbrio aí do ego. Aí ele fala, o ego não nos deixa viver, o ego não nos deixa viver nossa essência. Então, ele não deixa você viver a sua essência, porque ele quer sempre colocar a máscara aqui, tá? E você vê em todo lugar da sociedade, é tudo máscara, tá, pessoal? Por isso que aquele que é sensitivo, é médio, tá? A pessoa vem falando uma coisa, mas ele percebe algo no campo que não é nada aquilo, então ele percebe essa pessoa não é verdadeira. Então é por isso que às vezes com médios sensitivos eles não são bem vistos aí pela sociedade, tá, pessoal? Porque
pega o engano da pessoa, tá? A pessoa está colocando máscara ali. Não está vivendo a essência dele verdadeira. Pois ele não permite que vivamos no presente. O que acontece na nossa vida a cada momento dela. Estamos sempre querendo o futuro baseado no acontecimento do passado. E assim nosso presente nunca é vivido. Então, é isso que está acontecendo com as pessoas, tá, pessoal? É difícil, tá? Ao que ele fala mais, o ego uma, não nos deixa numa vida confortável. Há uma vida que devemos ser seres perfeitos, agradáveis em todos, a todos. Então, não deixa, tá? Porque só está pensando nele, tá, pessoal? Melhor que todo que mantém as aparências de que tudo está perfeito, para não ouvir crítica. Então, é aquela pessoa que ela tá ali, tá sofrendo, tá? Por não estar conectado com a espiritualidade dela, que é essa essência, então. Mas ela mantém as aparências para dizer tá tudo certo, tá feliz. Então, só a maioria desses que estão nas redes sociais sorrindo, né? Tira selfie. Foi igual aconteceu aí, parece que foi com uma pessoa aí que era famosa, eu não sei, ela ficava sorrindo, né? Mas quando viu, ela tirou a própria vida dela. As pessoas, oh, o que aconteceu com a pessoa? A pessoa estava sorrindo, parecendo que ela estava feliz. Então, você que pensa, tá? Ela está sofrendo ali é o ego da pessoa para querer se aparecer e aí não deu certo, tá? Aí ele fala, para o ego, você é o que a pessoa pensa sobre você e assim você deve ser. Caso contrário, se sentirá rejeitado, incapaz e dominado por emoções negativas. Então, é isso que acontece, né? Você quer ser aquilo, colocar aquela máscara, aquela aparência e as pessoas aceitem você como você está colocando aqui. Então, você está fazendo um personagem, está se identificando com o personagem. Você não se identifica. Você cria e coloque a sua verdadeira essência nessa realidade. Era isso que a gente tinha que fazer. Aí você cria uma personagem, um negócio de engano, tá? Nossa, pessoal, isso os artistas sabem muito bem. Os artistas sofrem muito com isso, tá? Porque eles têm que criar um personagem, tá? Você vê que até o meio espiritualista aqui muito cria um personagem. Coloca no seu fulano de tal, fulano de não sei o quê. Ele não coloca. Eu coloquei aqui, ó. O meu nome, que eu ganhei aqui, que é o meu personagem, que eu lembro, Samuel de Jesus Santo. Mas mesmo assim, as pessoas criam um personagem, tá, pessoal? Aí é dominado por essa emoção, né? Por essas emoções negativas do ego. E as pessoas sofrem. Aí você vai ver ali a pessoa sorrindo, fazendo um personagem dizendo que está feliz, está tudo bem, mas verdadeiramente não está. Seja sincero com você, tá, pessoal? Aí ele fala, será que a Bíblia fala sobre essa vida do ego, pessoal? Será que a Bíblia fala para a gente não se identificar com o ego inflado? Será que ela fala? Vamos ler. Provérbio 16, versículo 18. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Então, soberba e altivez são coisas do ego, tá? Vai produzir a queda em você. Então, qual queda? A queda espiritual. Entende, pessoal? A Bíblia fala, então, não pode ficar. E você tem que controlar, equilibrar isso aí, tá? O que mais? Provérbio 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então,
esse coração é a alma, tá? Então, se sua alma ela tem saúde, ela tá equilibrada, né? Você tem vida na carne. Você tem vida na carne. Mas se o seu coração está com inveja, a sua alma está com essa frequência de inveja, que é coisa do ego, né? Você deseja a coisa dos outros, você tem inveja. Então, se você tem isso na sua alma, então vai criar uma podridão nos seus ossos. Então, vai dar câncer nos ossos. Por isso que a gente não pode se identificar com o ego, com essas frequências de inveja, culpa, ira, né? Rancor, né? Tem vários aí frequências que vêm dessa identificação com o ego. O que mais? Filipenses 2, versículo 3. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade. Não faça as coisas por ambição egoísta, por vaidade. Mais humildemente, considere os outros superior a você mesmo. Então, para que você não infle seu ego aí, o seu ego fica inflado, né? Você sabe quem eu sou? Eu sou fulano de tal, viu? Eu tenho entendimento, eu sei disso, eu sei do que eu estou falando. Você já viu essa fala aí? É direto aí, eu ouço aí, tá, pessoal? Então, esse daí tá descendo a ladeira e não tá percebendo espiritualmente, tá? Não é fácil, pessoal. A gente viveu, pessoal, isso não é, esse é o jogo, tá? Quando a pessoa tá pensando que tá ganhando, ela tá perdendo o jogo. Aí o que mais? Filipenses 2, versículo 4. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse dos outros. Então, por quê? Para que você não fique só pegado ao seu ego, é tudo para mim. Não, eu só vou fazer, não, com interesse, né? Por isso que ele fala lá, não faça por ambição egoísta ou por vaidade. A gente não pode ter ambição. Então, a gente está cuidando da gente, está cuidando, a gente tem que também agora buscar o interesse dos outros, cuidar dos outros também. É só para mim, o problema é dele, o problema é do irmão Samuel, não tem nada a ver com a vida dele, o problema é dele, ele se vire lá. Isso é ego, tá, pessoal? Tá trabalhando aí e tem pessoas que nem percebem, tá? Ela tá agindo assim nessa realidade dessa forma, tá? E quando vem aqui para a espiritual, eu estou ensinando a deixar essas coisas, então isso incomoda a alma dela. O que mais? Provérbio 18, 1. Quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Então, aquele que está se isolando só está buscando seu interesse, né? Esse isolamento é buscar, quer nem saber. Então, ele está se rebelando contra o equilíbrio, contra a sensatez. Então, é coisa do ego. Não pode, tá, pessoal? Que mais? Tiago 3,16. Pois onde há inveja, há ambição egoísta. Então, aonde tem inveja... Nossa, pessoal, eu não quero nem falar dos grupos onde eu passei. Nossa, eu vi tanto lugar, pessoal, que pessoas tinham inveja até de mim, tá, pessoal? Quando eu tava lá, eu cantava, pessoas tinham inveja, né? E ambição egoísta, então ambição que só quer trazer a benção para ele, tá? Quando tem isso, então há confusão e toda espécie de mal. É por isso que tinha confusão nos locais onde eu passei. Por quê? Todo mundo estava operando no ego. Ninguém lá ensinava sobre espiritualidade. Tem na Bíblia, mas os pastores não ensinavam como você tinha que ter, trabalhar esse ego aí, a espiritualidade. Não trabalhava. O próprio pastor, às vezes, estava no ego. Eu sou melhor, não sei o quê, aí vem, eu quero dinheiro, já trouxe a oferta. Estão pensando nisso, então, estão tudo trabalhando no ego. Então, como é que vai trabalhar esse lado espiritual para você largar o ego? O próprio líder lá está ensinando, está no ego.
Entende, pessoal? É claro, tá? Eu tenho que falar isso aqui para vocês. Aí o quê? 2 Coríntios 12, 20. Pois temo que ao visitá-lo não encontre como eu esperava, e que você não me encontre como esperava. Temo que haja entre vós briga, inveja, manifestação de ira, divisões, calúnia, intriga, arrogância e desordem. Então, olha o que Paulo estava temendo. Isso era lá naquele grupo, né, que Paulo deixou lá em Coríntio. Ele estava sabendo que lá estava tendo tudo isso: briga, inveja, manifestação de ira. Então, pessoal, é o que está acontecendo aí nos grupos religiosos: briga, inveja, manifestação de divisões. Então, tem o grupo que tem dinheiro na igreja, é dividido daqueles que não têm. Calúnia, intriga entre um falando do outro, arrogância, né? Às vezes o arrogante é o próprio líder lá. E aí tem desordem, então vai ter desordem. Agora, o que pega mais nesse grupo é o quê? É a inveja, tá? Então, por isso que Tiago falou lá, toda espécie de inveja vem do egoísmo, então vai fazer com que tenha confusão. Eu tô falando isso por experiência própria, tá, pessoal? Eu passei por esses grupos, eu sei a energia que eu senti nesses lugares, tá? Agora, tem coisas boas lá, coisas que a gente pode aproveitar a energia? Existe. Mas existe esse lado ainda por causa da ignorância, tá? Principalmente líderes no egoísmo, tá? Tá desviado da espiritualidade. Então, isso acontece, tá? O que mais? Tiago 4:3. Quando pede, não recebe. Pede por motivo errado para gastar em seu prazer. Então, você vê a oração, né, dos grupos que tem. Cada um, o Senhor me dá logo aquele carro, aquela mansão ali, eu quero essa riqueza. Então, tá pedindo para o prazer aqui do ego, da carne aqui da vida, tá, pessoal? É errado a gente ter as coisas e usar, pessoal? Não é errado, tá? Mas quando você fica colocando isso na alma, é ensinado até por algum líder, isso faz com que você se desvie da espiritualidade. Por que você quer isso, pessoal? O que você quer? É para dividir com aqueles que precisam? Não, é para sua regalia, para dizer que você aqui, ó, eu venci agora. É para isso, é para manifestação do seu ego. Entende? As pessoas não param para pensar. Aí o que Cristo fala? Marcos 8, 36 e 37. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então, o que adianta você ganhar o mundo inteiro, né? Se tornar uma pessoa bem-sucedida, conhecida, ter muito dinheiro, mas aquilo foi requerido a sua alma. É muito ruim, tá, pessoal? Eu prefiro ficar sem nada, mas manter a minha conexão com a minha alma, tá? Não vender a minha alma por dinheiro nenhum, por nada. O que mais? Lucas 12, 15. Então lhe disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade do seu bem. Então, a vida de um homem de Deus, um homem espiritual, não consiste no bem que eles têm, né? Porque senão eu não era homem de Deus, tá? Eu não tenho nada, só moro aqui, uma vida simples, tá? Então, por isso que Cristo disse isso. Então, fica de sobreaviso, né, com todo tipo de ganância. Então, a gente não pode entrar nessa ganância porque a gente vai servir ao Deus Mamon. E quando você fica atrás dessa ganância, dessa vida, isso é coisa do ego, tá? E você vai pegar da adoração a Mamon. Então, porque o homem de Deus não é conhecido por isso. O homem de Deus
é conhecido pelo caráter, pela frequência, pela espiritualidade dele. Ele pode ter dinheiro ou não, tá? Entende? O que mais? Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, por quê? Porque aquele que se humilha, pessoal, ele está na frequência da espiritualidade. Aquele que ficam se exaltando, olha aí, pessoal, agora, não querendo falar, olha os líderes como eles se colocam para você. É de uma forma humilde. Por isso que eu não me coloco aqui como, tá? Eu sei que tem pessoas aqui até que ficam me agradecendo. Obrigado. Ô, irmão, graças a Deus você é uma bênção, tá? Tudo bem, tá, pessoal? Pessoas ainda que não conhecem, mas eu não posso me colocar como autoridade de você, como não sei o que. Aqui não é como os pastores, tá? Eu entendo que vocês me colocam nessa posição. Até vocês tomarem consciência, tá? O que mais, pessoal? Tiago 4,16. Agora, porém, você se vangloria das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. É maligna. Olha, não sou eu que estou falando, tá? É o irmão de Jesus, Tiago, tá? É ele que está falando. Então, agora ele fala, Tiago 4,16. É ele que está falando, não sou eu, tá? Então, agora, porém, você se vangloria nas suas pretensões, né? Sou não sei quem. Então, toda vanglória como essa é maligna. Então, se você está no ego, então, é coisas malignas. O maligno vai trabalhar aí, tá? Não pode, pessoal. Quanto mais a gente cresce, tá? Por isso que eu tô falando aqui, meu canal tá crescendo. Eu vou ter que me tornar mais humilde ainda, tá, pessoal? Porque agora não é só 2 pessoas, tem mais do que 2 pessoas no meu canal. E eu preciso trabalhar essa minha espiritualidade, minha conexão com humildade, com paciência com vocês, com, com amor a vocês, tá? Eu tô aqui para servir. Quanto mais eu crescer, a espiritualidade fazendo eu me crescer, né? Teve gente que ficou surpreendido as coisas que eu estava ensinando, tá? Ela me querendo me colocar em um pedestal. Não, pessoal, tá? Isso é espiritualidade trabalhando através da minha vida. Mas eu sou como você também. Eu tenho problemas. Eu tenho dor de dente, tá? Que daqui a pouco eu tenho dor de dente. Eu vou no banheiro, tá, pessoal? Eu tenho problemas aqui sociais. Eu moro em uma periferia, tá? Menos se eu ganhar dinheiro, tá, pessoal? Ter uma posição, eu não posso ter um comportamento achando agora que eu sou melhor. Por exemplo, eu vou morar em um apartamento, eu tenho um carro, agora eu sou melhor do que as pessoas que moram aqui na periferia onde eu moro. Isso acontece, tá? Isso é maligno, tá, pessoal? E tá acontecendo com muitas pessoas. O que mais? 2 Timóteo 3, versículo 2 e 4. Os homens serão egoístas, então, nesses últimos dias, né, pessoal? Os homens serão egoístas, então, estarão no ego inflado, avarento, né, dinheiro, né, presunçoso, arrogante. Nossa, quantos tem aí, tá, pessoal? Blasfemo, então, quantos tem aí? Desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, então não tem, cruel, inimigo do bem, então aqueles que fazem o bem, ele é inimigo desses daí, ataca esses que estão fazendo o bem, ele ataca, traidores, precipitados, soberbo, mais amante do prazer, então, do ego, né? Do homem do desejo, do que amigo de Deus. Então,
do que você se conectar com a sua essência divina. Então ele é mais amigo do ego, das coisas do prazer. Não, eu quero aqui, ó, negócio é para mim, ele é que se dane, o problema é dele. Nossa, eu já vi muitos assim, tá, pessoal? Mas é o momento que a sua consciência está vibrando ali, tá? Aquelas consciências estão vibrando naquela jeito. O que mais? Hebreus 13, versículo 16. O negócio está esquentando, né, pessoal? Quando vai mais, vai esquentando mais. Aí, não se esqueça de fazer o bem e de repartir com o outro que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, olha o que os discípulos estão ensinando, né, para a igreja, né, pessoal, espiritual. O que ele está ensinando? Não esqueça de fazer o bem e de repartir com o outro. Então, se você tem, pessoal, você tem que repartir com o outro o que você tem, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Para que você não se sinta melhor. Foi esse espírito que estava lá no começo da igreja, que Pedro estava lá. Você via que tinha gente que estava ali naquele grupo, quando Pedro estava ali, tinha dinheiro, vendia as suas herdades, as suas coisas, e trazia e depositava o dinheiro ao pé dos apóstolos. O que é que os apóstolos faziam? Ele comprava mansão para ele, os apóstolos comprou mansão, comprou um carro, né? Comprou um palácio daquele tempo. O que é que os apóstolos fizeram? Dividiram para os irmãos que não tinha nenhuma coisa, então não tinha nada. Então os apóstolos dividiram aquele dinheiro que era depositado, tá? Entre os irmãos, principalmente entre as viúvas, os pobres, entre as pessoas que estavam ali naquela comunidade que os apóstolos. Mas o que é que a Matrix fez? Não, isso aqui não pode continuar, não. Esse espírito aqui não. Então, de repartir assim, não. Então, começou a atacar a igreja. Então, se dispensaram os irmãos. Então, esse espírito, tá? Se perdeu ao longo desses 2000 anos aí, tá? O que? Romanos 12, versículo 16. Tenha uma mesma atitude um para com o outro. Não seja orgulhoso. Então, não entre no ego. Então, o orgulho vem do ego. Mas esteja disposto a associar a pessoa de posição inferior. Então, essas pessoas de posição inferior, pessoas que não é da mesma classe social. Porque isso é só nessa realidade, tá, pessoal? Na realidade espiritual não existe isso de a gente comparar socialmente, não existe isso, tá? Existe no separado aquele que tem a função. Agora, aqueles que são maior em alguma função, não significa que ele é melhor do que aquele que tem uma função abaixo no mundo espiritual, tá? Mas aqui você sabe como é que acontece. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, não seja sábio, eu sei de tudo. Esse espírito, tá, pessoal? Essa coisa desse ego tem derrubado aí muitos líderes religiosos. Tá? Tem descido a ladeira aí sem freio, tá? O que mais? 2 Coríntios 10, versículo 13. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado. Então, além do limite adequado. Qual é o limite? Mas militaremos nosso orgulho à esfera da ação de Deus que nos confiou, a qual alcança vocês exclusivamente. Então, os apóstolos se gloriavam naquilo, no orgulho de fazer a obra de Deus e chegarem até vocês fossem despertos. Então, era o orgulho de ele ter sido participante com Deus, de despertar uma consciência. Então, o meu orgulho também é esse. Eu fico muito feliz quando eu sou usado pela espiritualidade de alguém aqui
é abençoado, alguém aqui despertou a se sentiu melhor, alguém vem e me agradece, ô irmão, obrigado, nossa, esse seu conteúdo é maravilhoso, tá? Então, o meu orgulho é esse, nossa, graças a Deus a espiritualidade me usou, tá? Esse é meu orgulho, tá? Como os apóstolos. O que mais? Gálatas 6, versículo 3 e 5. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine o próprio atos, então poderá orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar sua própria carga. Então, cada um tem sua própria carga, não se compare a ninguém. Faça aquele seu melhor, pessoal. É aquele seu melhor, tá? Você sentir orgulho de que você está sendo usado pela espiritualidade. Como os apóstolos falou, tá? O orgulho dele era esse. Em estar fazendo aquilo que a espiritualidade estava usando ele, tá? Porque não se compare, eu sou melhor do que fulano. Isso é ego, tá? Você tá no egão aí, o egão tá bem grande, tá bem inflado. Você tá bem gordinho aí, tá bem inflado o seu ego. Não faça isso, tá, pessoal? O que mais? 1 Samuel 2, versículo 3. Não fale tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, Ele é que julga os atos dos homens. Não, porque você pode estar no julgamento, tá? Se você fala orgulhosamente, né? Sai da sua boca com arrogância, nossa, eu tenho visto aí, tá? Pessoas até que é espiritual, tá? Pessoas dizendo que é espiritualista, outros dizendo que é líder de alguma coisa, mas nossa, pessoal, é uma arrogância. Eu digo, nossa, será que é Deus que está falando pela boca dessa pessoa? Então, mas é Deus que vai julgar ela, tá? Não sou eu, tá, pessoal? Então vamos prosseguir aqui nosso estudo. Aí o que vai? Provérbio 8, versículo 13. Tema o Senhor e odiar e odiar. Temer o Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, isso que é temer o Senhor, pessoal. É você odiar o mal, né? Se não concordar com o mal, odiar aqueles que estão no orgulho, na arrogância. É o que eu faço. Por isso que eu bato contra aí os líderes religiosos, tá? Que às vezes deve ser um líder seu aí e você fica pé da vida comigo. Você está querendo, vou pegar uma pedra, vou meter na cabeça desse irmão Samuel. Ele falando mal aí do meu pastor, do meu líder. Eu vou meter uma pedra, eu pegar ele, eu dou um murro na cara. Então, mas eu tô odiando, eu tô temendo assim, porque eu tô odiando o mal, odiando o orgulho, pessoas que são orgulhosas, arrogantes, e o mau comportamento que essas pessoas estão fazendo. E o falar perverso. Então, falar de enganar as outras, isso é um falar perverso. Você engana. Então, eu sou contra isso. Tá? O que mais? Obadias 1, versículo 3. Tem Obadias na sua Bíblia, pessoal? Já não arrancaram esse livro aí, não, do sua Bíblia, não? Veja aí, tá? Obadias 1, versículo 3. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive na cavidade das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Então, foi até diz aí que o cidadão que construiu o Titanic, né? Ele disse, nem Deus pode afundar esse navio aqui. Olha o que aconteceu, pessoal. Então, isso é uma arrogância no seu coração. E tem muitos, tá? E pior que isso aí,
Deus baixa a bola desse camarada, tá? Então, Deus fez o quê? Para baixar a bola desse camarada, para afundar o navio dele, para ele ver que existe Deus que está operando, tá? Você tem que crer em Deus. E pior que no filme, né? Os músicos que tocavam nesse navio, eles cantaram a música para Deus, né? Cantando ali, louvando a Deus ali, ó. Né? Uma música glorificando a Deus. Não faça isso, tá, pessoal? Por isso que acontece. Os arrogantes, os orgulhosos, ele fala coisas blasfêmias até contra o próprio Criador, tá? Que mais, pessoal? 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo é cobiça da carne, é cobiça dos olhos. Ostentação do bem não provém do Pai, mas do mundo. Então, a nossa concupiscência do nosso homem do desejo, né? O nosso ego. Então, isso que faz a gente prender nesse mundo do desejo, dessa matrix que o inimigo criou. Por isso que tudo que a matriz oferece aí, tudo é o desejo, tá? Tudo é pro desejo do homem, é tudo para agradar o desejo do homem. Não vem do Pai, vem do mundo, tá? O mundo da matrix, tá? O que mais? Timóteo 6, versículo 3 e 4. Se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contenda acerca da palavra. Olha aí, que resulta em inveja, briga, difamações e suspeita. Então, é isso que está acontecendo, pessoal. As pessoas não aceitam a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que que esses líderes se desviaram da sã doutrina de Cristo, do evangelho da graça? Eles colocaram outro evangelho. Por quê? Porque eles são orgulhosos e nada entendem. Tá bem claro aqui, tá, pessoal? Então, entrou aí nessa controvérsia aí. Que mais? Provérbio 21, 4. A vida de pecado do ímpio se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Então, para você conhecer uma pessoa ímpia, você repara se o olhar dele é orgulhoso, né? O coração dele ele é arrogante, aí fala coisas, né? Então, esse é uma pessoa ímpia. É por aí que você conhece, tá, pessoal? Provérbio 11, versículo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, quando vem aquele orgulho, a pessoa entra, chega a desgraça na vida da pessoa. Mas a sabedoria está com os humildes. Então, a sabedoria está com aquele que é humilde. Por mais que ele tenha posição, por mais que ele tenha dinheiro, ele se torna humilde. O que mais, pessoal? Provérbio 13, versículo 10. Os orgulhos só gera discussão, mas a sabedoria está com que toma conselho. Então, é isso, tá? Orgulho é coisa do ego. O que mais? Eclesiastes 7, 9. Não permita que a ira domine depressa seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo do tolo. Então, no coração do tolo, na alma do tolo. Mas naquele que é sábio, não vai deixar a ira dominar, tá? Efésios 4, ira é uma frequência do ego, tá, pessoal? Pessoa irada é um desequilíbrio, é coisa do ego. Efésios 4:31. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Então, por que ele está mandando a gente se livrar disso? Porque é uma frequência baixa, pessoal.
A gente que é espiritual não pode estar nessa frequência livre. Então, ira aqui, ó, também está. Então, a gente não pode entrar nessa, que é coisa do ego. Que mais? Provérbio 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina. Então, é o tolo que a ira toma conta da alma dele, tá? Que mais? Efésios 4:26. Quando você fica irado, não peque, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Então, por isso que é aconselhável aquele que é espiritual, se ele ficou irado, não peque. Apazigue logo essa ira aí, antes que o sol se ponha. Você não dormir com essa ira aí no coração, né, pessoal? O que vai? Tiago 1:19-20. Meu amado irmão, tenha em mente, então, tá falando com o irmão, tá? Seja todo pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar-se, porque a ira do homem, então, o homem do desejo, do ego, né? Não produz a justiça de Deus. Então, quando você está na ira do ego, nesse homem do desejo, tá? Não está produzindo justiça de Deus. Vai produzir injustiça. Ao que mais? Colossenses 3, versículo 8. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Então, por que ele está mandando abandonar ira, maldade, maledicência e até na linguagem do falar? Não há linguagem como é topper, né? Aquela linguagem de baixo escalão. E teve aí um pastor que vocês conhecem aí, né? Vocês parecem que gostam desse pastor. Ele falou muitas coisas aí, palavras top aí. Foi gravado, né? No celular dele, né? O que mais? 1 Timóteo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando a mão santa, sem ira e sem discussão. Então, essa é a vontade, né, de Deus, que os apóstolos, tá? Que todos os homens orem em todo lugar, né? Levanta a sua mão em todo lugar, não é na igreja aí só, tá? Sem ira e sem discussão. Ele vai comer também? O que mais? Hebreus 3, versículo 12. Cuidado, irmão, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então, a gente não pode estar, a nossa alma, coração, ter perversidade e incredulidade, porque isso faz a gente se afastar do Deus vivo, mas a gente vai se aproximar do Deus morto, do príncipe desse mundo, de Satanás. Então, cuidado. Então, ele está mandando ter cuidado no que você tem no coração, trabalhar a sua essência espiritual, para que você não entre nessa, possa se afastar do Deus vivo. Tá? Graças a Deus, terminamos. Eu acelerei aqui, porque o povo falando aqui, então acelerei a Fórmula 1 aqui para terminar no tempo certo, tá? Para vocês assistirem, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!